Quem é vivo sempre aparece. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Só para vocês terem certeza de que vocês não me saem da cabeça. E que eu só não tô mais aqui porque eu não consigo, tá? Mas essa semana que passou um dia muito importante, que foi dia 16 de outubro. E dia 16 de outubro é um dia muito importante para mim. E além disso, hoje é dia 19 de outubro, dia que faz 1 ano do falecimento do meu sogro. Então eu acho que esse tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje é um tema muito oportuno, que é o tema da filiação divina. Então por que dia 16 é um dia muito importante para mim? Eu não sei se vocês sabem, mas dia 16 de outubro. Não sei se vocês sabem, mas eu sou supernumerária do Opus Dei. O Opus Dei é uma partezinha de dentro da igreja católica. Então não é uma coisa fora da igreja católica, mas é uma instituição dentro da igreja. E eu tenho vocação ao Opus Dei, né? Então no dia 16 de outubro de 2012, eu dei o meu sim a essa vocação. Então eu já conhecia o Opus Dei desde 2006. Então havia 6 anos que eu conhecia a obra, que a gente chama de obra, né? E nesse dia 16 de outubro, eu disse sim à minha vocação, né? Eu disse sim ao chamado que eu tinha de... Não, eu não sou numerária, eu sou supernumerária do Opus Dei. As numerárias não casam. Eu disse sim a esse chamado que Deus me deu de seguir esse caminho de santidade dentro da obra, dentro do Opus Dei, tá? Então, esse dia 16 é muito importante para mim, esse agora que passou, fazem 10 anos. E nesse dia 16, só que de 1931, o fundador do Opus Dei, chamado São José Maria, aconteceu uma coisa muito especial com ele nesse dia. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Porque um pouco é isso que chamam de apitar. Porque quando eu falei sim para minha vocação nesse dia, no dia 16 de outubro, que eu escrevi a carta ao Opus Dei, eu sabia que era dia de Santa Margarida Maria, que foi uma santa que trocou o coração dela com o coração de Jesus. Então isso já me tocou bastante, sabe? Puxa vida, tem uma santa que queria sentir as mesmas coisas que Cristo. Então isso de alguma maneira isso norteia a minha vida interior. Mas também eu soube que aconteceu isso com São José Maria, que eu vou contar agora para vocês. E isso faz com que eu uma e outra vez pense muito profundamente sobre esse tema da filiação divina. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu vou comentar com vocês um artigo que está escrito sobre esse dia no site do Opus Dei, tem esse artigo, e eu fiquei meditando nesse artigo desde o dia 16 de outubro, agora que passou, a gente agora está no dia 19, então tem 3 dias, e aí eu resolvi dividir com vocês um pouquinho essas coisas que eu estava pensando, né? Então o que acontece? Olha que interessante. O artigo vai dizendo que nos finais de setembro de 1931, São José Maria Escrivá, né, ainda não santo, mas agora já é canonizado pela igreja, ele experimentou uma força avassaladora da realidade da paternidade de Deus e o sentido da filiação divina. Então o que tinha acontecido é que no final de setembro desse ano de 1931, ele tinha meditado muito profundamente. Obviamente ele já tinha meditado em outros momentos da vida dele, mas isso aconteceu com muita profundidade nesses finais de setembro, nesses últimos dias de setembro, que ele contemplou essa realidade gozosa, ou seja, essa realidade alegre, num período que ele estava fazendo oração da filiação divina, né? De quanto Deus era o pai dele. Isso, aqui eu já queria conversar algo com vocês, né? É óbvio que ele já tinha tido catequese,
É óbvio que ele já sabia que Deus era nosso Pai, que ele era o Pai de Jesus Cristo e que nós, como filhos em Cristo, que nós somos filhos de Deus, né? Filhos adotivos, irmãos de Cristo, e que é óbvio que isso estava dentro da cabeça dele. Mas, apesar dele saber intelectualmente, já ter ouvido falar, o que acontece no nosso processo de vida interior, e é por isso que a gente faz oração todos os dias, a gente precisa fazer com que essas realidades, que são realidades intelectuais e que nos disseram em algum momento, se transformem em realidades do coração, se transformem em realidades que elas norteiam a sua vida. E é por isso que a gente uma e outra vez fica meditando nessas grandes realidades, que são realidades que nos ensinaram, que a igreja nos ensina, só que elas precisam fazer parte da nossa vida. A gente precisa conseguir viver disso, né? A gente precisa conseguir fazer com que essas realidades, que são realidades verdadeiras, que elas entrem dentro de nós. Então, por isso a gente faz oração, né? Por isso, porque a gente permite que Deus toque a nossa alma. Não só o nosso intelecto, mas a nossa alma verdadeiramente, o nosso coração. E tudo a gente passa a ver toda a vida inteira, a partir daquela perspectiva. Então, São José Maria estava ali, num esforço dele de contemplar essa realidade gozosa. Então, ele se colocava em oração, sabe? Ele se colocava bem, eu quero saber sobre isso. Eu sinto que o Espírito Santo está me pedindo para contemplar e pensar sobre isso e aprofundar nesse assunto. Então, o Espírito Santo faz isso na nossa alma uma e outra vez e a gente sente que a gente precisa ficar ali fermentando aquilo dentro de nós. E às vezes a gente pode passar semanas e semanas, ou meses e meses e anos pensando nesse tema. Foi o que aconteceu com São José Maria, né? Então, ele esteve a considerar as bondades que Deus tinha feito com ele. Daí você pode pensar, que bom, né? Puxa vida, ele era um padre e aí tava lá, Deus fez um monte de coisa boa na vida dele. Não, não era. No final de 1931, ele estava passando por provações muito fortes. Ele viu a fundação da obra em 1928 e quando ele foi ao Vaticano para poder tentar a aprovação da obra, lá no Vaticano disseram para ele que ele tinha chegado com 100 anos de antecedência. Então ele sofreu muitas perseguições dentro de pessoas boas de dentro da igreja que não conseguiam entender o que ele estava vindo dizer. E ele estava vindo dizer uma realidade que era uma realidade evangélica, uma realidade que estava ali dentro do evangelho, só que era uma realidade que não estava sendo muito bem vivida dentro da obra, né? Ou seja, que realidade é essa? Antes de São José Maria vir com essa novidade, as pessoas achavam que elas só poderiam ser santas se elas tivessem uma vida religiosa, ou seja, se elas saíssem da sua vida e fossem para uma vida contemplativa. Então, que mães de família, pais de família e pessoas que viviam na vida normal não estavam necessariamente chamadas à santidade. E ele vem lembrar isso, que nós somos como os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos que não eram religiosos e que viviam a sua vida cristã dentro da sua realidade cotidiana. Essa realidade, né, que São José Maria veio falar, da santidade, do chamado à santidade de todas as pessoas, hoje é muito claro pra gente, porque isso entrou dentro do Concílio Vaticano II. Hoje, todas as pessoas, os cristãos, os católicos, conseguem entender essa realidade de uma forma muito clara. Mas não era assim. Então, São José Maria sofreu muitas perseguições, né? Muitas perseguições mesmo. Então, ele estava passando por momentos difíceis na vida dele. E, ao mesmo tempo, ele estava ali tentando considerar as bondades de Deus na vida dele. Não tentando num esforço, num esforço mega, pensando numa coisa que, na verdade, não era realidade, tentando se convencer de algo. Não, porque uma alma cuidadosa, uma alma delicada, ela é capaz de ver a mão de Deus em todas as coisas, né? Mesmo nas coisas que não são tão boas assim
a nosso ver a princípio. São almas que conseguem ver que Deus cuida delas, apesar das dificuldades, né, que ela esteja passando. Eu vou tirar um pouquinho os comentários, porque vocês estão me atrapalhando. Pera. Então ele estava ali contemplando nessa realidade, passando por uma situação difícil. Ele estava passando por uma situação muito delicada para a alma dele. E ao mesmo tempo ele estava ali tentando meditar nessa realidade da filiação divina. Isso aconteceu nos finais de setembro de 1931. Então, passadas algumas semanas, ou seja, no dia 16 de outubro, passadas ali 2, 3 semanas, aconteceu algo muito especial com São José Maria, né? Então ele experimentou intensamente durante um tempo a filiação divina verdadeiramente, né? Então ele estava primeiro tentando fazer oração, certamente pegando livros que falavam sobre esse assunto e ali tentando meditar naquilo que ensinava a igreja, e passou um tempo e aí Deus meio que abriu essa realidade para São José Maria, né? Então ele teve, o que ele mesmo diz, uma das orações mais elevadas, se não a mais elevada oração que alguma vez Deus o concedeu. Isso aí são palavras dele, né? Então, e isso não sucedeu dentro da igreja, mas se sucedeu no meio da rua, né? Eu vou contar aqui como aconteceu. E isso é muito interessante. Olha o que aconteceu. Quando aconteceu essa realidade no meio da rua, momentos antes, ele tinha ido para dentro da igreja, tentado rezar. Então você pensa, caramba, São José Maria Santo estava tentando rezar. Uma pessoa que estava verdadeiramente em busca da santidade, que tinha os seus tempos cuidados de oração, né? Ele fazia 30 minutos de oração de manhã, pelo menos, 30 minutos de oração à tarde, pelo menos, que é a mesma coisa que ele prescreveu para nós, membros da obra. Então ele estava ali tentando fazer oração dentro da igreja. E olha o que diz o texto que ele mesmo relatou, sem o conseguir. Então, São José Maria não estava conseguindo fazer oração. Então, fiquei pensando, né, quantas e quantas vezes a gente tenta fazer oração e a gente não consegue, né? Mas ele estava ali, aos pés de Jesus, na frente do sacrário, tentando fazer oração. E Deus é muito bom pagador. Sabe, ele paga com grande generosidade a nossa busca em relação a ele. Porque, na verdade, a nossa busca ela não é primeiro, ela é uma resposta ao chamado que ele mesmo nos dá. Então, São José Maria ali estava tentando ser dócil ao Espírito Santo. Então, ele já tinha tido esses momentos de contemplação da filiação divina semanas antes, e aí ele estava ali fazendo o tempinho dele de oração, tentando ali estar com Deus, mas ele não estava conseguindo. Mas ele estava ali. E qual foi o prêmio que Deus deu para ele? Assim que ele saiu dali, conta a história, né, que ele comprou um jornal e pegou o primeiro elétrico, né, o primeiro trenzinho, né, o primeiro trem. E aí ele diz, aí sentia fluir a oração dos afetos, copiosa e ardente. Ou seja, já não era mais a cabeça dele, mas eram os afetos. Deus fez ele sentir. Porque para que algo esteja na nossa inteligência verdadeiramente, é necessário que ela passe pelos nossos sentidos. Então Deus deu essa graça a São José Maria de sentir a realidade da filiação divina, né? Essa realidade maravilhosa de que Deus é meu Pai. Então ele já tinha certamente rezado o Pai Nosso inúmeras vezes, desde quando era pequeno. Ele sabia dessa realidade, ele estava tentando meditar nessa realidade. Mas, no dia 16 de outubro, Deus abriu o céu para São José Maria e permitiu que ele sentisse a filiação divina de uma maneira que nunca ninguém mais tiraria de dentro dele. E ele conseguiria, a partir dali, ver todos os acontecimentos da vida dele sobre esse prisma, sobre essa perspectiva de que ele é filho de Deus, que Deus está cuidando da vida dele com muito cuidado. E que se ele está orientando as coisas dessa forma, se dentro da igreja ele estava tendo essas perseguições, estava tendo essas dificuldades,
é porque Deus estava ali com ele e estava cuidando de todas as coisas, certo? Então ele fala: a ação do Senhor que fazia germinar no meu coração e nos meus lábios com a força de algo imperiosamente necessário. Então era algo que não era algo periférico, é como que o eixo da vida dele. Aquilo se transformou no eixo da vida de São José Maria, a filiação divina, de que ele era filho de Deus. E aí ele fala, né, que o Senhor fez germinar, ou seja, deu fruto, deu um sabor doce, né, fez o coração dele bater diferente essa realidade, e ele repetia uma e outra vez: Abba Pater, que é uma oração que está no Evangelho, né? Que significa pai, paizinho, que é como as crianças chamam os seus pais, né? Como quando as crianças nos olham com toda a confiança de que nós seremos capazes de dar tudo a eles. E é assim que a gente tem que olhar para Deus, que é nosso Pai, com a confiança de que Ele nos dará tudo que a gente pedir, né, sendo importante para a nossa salvação, e de que as coisas que Ele não nos dá naquele momento, ou porque não é bom para que aconteça naquele momento, ou aquela coisa não vai acontecer nunca porque não é importante para a nossa salvação, é não necessário, muito pelo contrário, poderia fazer com que a gente se perdesse. Então ele diz: o tempo passou sem o sentir. Então ele ficou ali 1-2 horas andando pelas ruas de Madrid, que ele é espanhol, pelas ruas de Madrid, contemplando e falando. O coração dele pulava naquela realidade. A boca dele falava sobre isso. Abba Pater, Pai, meu paizinho, Pai, como o Senhor é meu Pai, como o Senhor cuida de mim. E ele fala: estive a contemplar com luzes que não eram minhas essa assombrosa verdade, que ficou acesa como uma brasa na minha alma, que jamais se apagará. Então, e jamais se apagou. Vocês entendem? Olha que coisa mais maravilhosa aconteceu com ele, e isso foi em 1931. Ele estava falando disso aqui em 1969. Então ele falava com o ardor de alguém que acabou de sentir aquilo, né? Porque aquilo ficou, como ele disse aqui, aceso como uma brasa na minha alma. Então Deus é muito bom pagador, sabe? Então ele pagou no sentido de fez transbordar no coração de São José Maria a sua paternidade, por conta da sua fidelidade, né? Por conta da sua correspondência àquilo que Deus estava pedindo a ele. E aí eu queria ler algumas palavras de Louis Lavelle, que ele fala de algo que é exatamente isso que acontece em muitos momentos da nossa vida. Ele fala: há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação. Ou seja, a gente começa a entender qual é o significado da nossa vida. Que queremos o destino, mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Então, aquilo que é o nosso destino fazer, é como se nesses momentos que o universo, né, que Deus nos ilumina, a gente passa a partir dali querer aquilo para nós. A gente toma posse daquilo. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando num caminho escuro, onde tudo se torna obstáculos aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver, fazer deles trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes, quando a gente vê a nossa vocação, algo que Deus nos chama a fazer, quando a gente vê por exemplo, a nossa vocação matrimonial, quando a gente vê a nossa vocação, a nossa maternidade, quando a gente vê a nossa vocação, por exemplo, no meu caso, em ser supernumerária da obra, a realidade, ela nos ilumina. E ali tá muito claro o caminho que a gente precisa seguir. Só que depois ele diz, isso muitas vezes volta a se tornar obscuro e o caminho parece que não é tão claro assim. Só que a gente não pode se deixar enganar, o caminho já está mostrado. O que é importante que a gente faça aqui e é aí que vai entrar a nossa fidelidade.
sabe? Aquilo se transforma num pano de fundo. Então, quando a gente viu que o nosso caminho era o matrimônio e que o nosso caminho tem o nome do nosso marido, da nossa esposa, que o meu caminho de fidelidade e de alegria está escrito Ítalo, esse é o meu caminho para sempre. Então, embora eu já não veja mais como eu vi no dia do meu casamento, por exemplo, eu sei. E aquilo norteia a minha vida. E todas as coisas que eu faço, eu vou fazer olhando para essa realidade. Ele é o caminho da minha felicidade, né? É através dele e por causa dele que eu vou conseguir chegar a Deus, né? Então, especialmente no sacramento do matrimônio, esses dias eu estava numa missa e um sacerdote falou uma coisa muito bonita. Não é à toa que o sacramento do matrimônio, ele se acontece, né, ele se celebra na frente do altar, porque o altar é mesa de sacrifício, né, de sacrifício de união com Deus. E essa união, ela vai se transformar em algo perfeito no céu. Então, o matrimônio é sim caminho de santidade. É através dessa realidade, é através desse sacramento que a gente vai se unir completamente a Deus, tá bom? Então, essa realidade da filiação divina ficou muito clara para São José Maria. Tudo a partir dali, ele ia ser capaz de ver tudo a partir dessa realidade. Deus é meu Pai, Deus cuida de mim, Deus quer que tudo aconteça para que eu funcione como o filho dele, que ele deu o filho dele, nos deu o filho dele para a salvação das almas. Então ele vai me tratar da mesma maneira, porque ele me ama imensamente. E esse sentido da filiação divina, ele se transformou na característica fundamental do espírito da obra. Então, a característica fundamental do espírito do Opus Dei é justamente a filiação divina. E eu tenho a graça de poder ter escrito a minha carta de admissão ao Opus Dei nesse dia, né? Nesse dia em que ficou tão claro para São José Maria que o eixo da vida das pessoas da obra, não só da dele, mas de todos os seus filhos, é a filiação divina. Então, eu fiquei esses dias pensando muito nisso, né? Então, nada passa desapercebido para Deus. Ainda que em algum momento a gente pense, poxa, isso não foi justo, não era bom que isso tivesse acontecido, eu queria que fosse de outra forma, não queria que isso estivesse acontecendo comigo, esse sofrimento é algo que eu não quero. Deus é meu Pai e Ele cuida de mim. E eu tenho que ter essa confiança de que o caminho tá aí e que eu vou seguir e percorrer esse caminho até o fim. Ele tratou o seu filho permitindo que ele fosse para a cruz, e é assim que ele vai tratar a cada um de nós. Porque da mesma maneira que ele amava o seu filho único, filho Jesus Cristo, que foi para a cruz, é assim que ele também vai nos amar, é assim que ele também vai nos tratar, né? Então, a gente... esses dias eu estava lendo um livro e ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou, homens e mulheres, obviamente, profundos, são aqueles que procuram chegar à raiz das verdades óbvias. Isto é, daquelas de que todos vivem da manhã até a noite quase inconsciente, sem jamais se perguntarem de onde vêm nem para onde vão. Então, homens profundos são pessoas que passam a vida inteira aprofundando em verdades tão simples como a filiação divina, como de que Deus é nosso Pai. Então, a gente precisa, sim, meditar uma e outra vez. Não basta vir aqui e ter uma aula para águas mais profundas e entender que Deus é meu Pai. Não adianta me ouvir falar sobre isso. É importante que essas realidades elas estejam no coração de vocês, dentro do seu, dentro do meu, e que vocês comecem a viver a partir desse prisma, a partir dessa perspectiva, né? Então, São José Maria continua, quando o Senhor me dava aqueles golpes por volta de 31, e é isso que ele está falando, das dificuldades que ele estava tendo, eu não entendia, assim como a gente também não entende. E de repente, no meio daquela amargura tão grande, essas palavras, tu és meu filho, e eu só sabia repetir, Abba, Pater, Abba, Pater. Você entende? No meio de tanto sofrimento, ele não estava num momento tranquilo da vida em que ele conseguiu reconhecer que ele era filho de Deus e que Deus era o pai dele. Ele estava passando por momentos difíceis e que ele não entendia. E ele continua, agora vejo com uma luz nova,
como uma nova descoberta, como se vê com o passar dos anos a mão do Senhor, da sabedoria divina, do Todo-Poderoso. Então a gente tem que ter essa sensibilidade cristã, e por isso é tão importante a gente conseguir fazer oração, porque é na oração que a gente para e a gente consegue ver a mão de Deus na nossa vida, que a gente consegue ver essas realidades de que Deus, Ele estava ali, Ele estava cuidando, e Ele é de fato meu Pai. E a partir dali a gente sai da oração com outro ânimo, de outra forma. Bem, vamos enfrentar esse problema. E daí ele fala: tu fizeste, Senhor, que eu entendesse que ter a cruz é encontrar a felicidade, a alegria. E a razão, vejo com maior clareza que alguma vez o vi, é esta. Qual é a razão? Ter a cruz é identificar-se com Cristo, é ser Cristo e, por isso, ser filhos de Deus. Então, não existe na vida de um cristão não ter uma vida cheia de cruz, cheia de dificuldade. Então, fugir dela é fugir de ser o próprio Cristo, de estar com Cristo na cruz. Então, São José Maria entendeu que essa experiência, portanto, não deveria ser algo exclusivamente pessoal, como eu falei, mas que deveria se conservar para sempre nos membros de toda a obra. Então, ele pediu assim: Senhor, peço à tua mãe, a São José, nosso patrono, ao meu arcanjo ministerial, que peçam para mim e para os meus filhos sempre este espírito da filiação divina, essa fé, essa luz, esse amor à cruz, à morte. Então, essa luz divina, da filiação divina, né, essa luz que Deus iluminou, fez com que ele compreendesse sempre com clareza de que, não só nos momentos tranquilos e de alegria, mas nos momentos em que a cruz estava presente, e isso foi muito presente na vida de São José Maria, e é muito presente na vida de todos os santos. Alguns santos diziam: bem, uma vida sem cruz, um dia sem cruz foi um dia em que eu não consegui estar muito perto de Deus, né? Então São José Maria viu que valia a pena cravar-se na cruz, porque quando a gente está na cruz, quando a gente ama o sofrimento como Cristo amou, né? E é por isso que é importante a gente meditar na paixão de Cristo. É aí que a gente entra na vida, é aí que a gente se embriaga da vida de Cristo. Então, fugir da cruz é fugir daquilo que, de fato, é ser cristão no fim das contas, né? É ser como Cristo. O que Deus espera de nós é que a gente seja outros Cristos. E para ser outros Cristos, a gente precisa viver a vida de Cristo. Não só a sua vida na Terra, né? Tentando seguir todos os seus ensinamentos, tentando trabalhar como ele trabalhou nos seus 30 anos de ocultos, né, antes dele vir como pessoa pública, mas na sua vida pública e principalmente na sua paixão. Então, na cruz, a gente vai ser Cristo, a gente vai se sentir como filhos de Deus verdadeiramente. E aí, com alegria, e é possível encontrar alegria nessas circunstâncias. É isso. Eu estou lendo um livro, que é um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é muito maravilhoso. Depois eu posso colocar o nome para vocês. E ele fala bastante sobre esse tema. E aí ele fala a diferença entre duas pessoas. As pessoas que pegam o sofrimento e ficam lutando contra ele, e esse é o caminho que vai levar ao inferno. E as pessoas que pegam o sofrimento e amam o sofrimento, e carregam o sofrimento como Cristo carregou a própria cruz, né? Como o Simão de Cirene, que a gente vai ali junto de Cristo carregar um pouquinho do seu peso. E esse caminho, de fato, vai nos levar para o céu. Então, a paternidade de Deus é uma verdade revelada por Cristo, né? A gente sabe disso. Mas é importante não só ouvir essa revelação de Cristo e ouvir essa revelação explicada pela doutrina cristã, pela doutrina católica, pelo catecismo da igreja. É importante que a gente sinta a filiação divina, que isso faça parte da nossa vida, que a gente medite nessa realidade uma e outra vez. Não basta a gente só ouvir falar sobre ela, né? Então, São José Maria fala: aprendi a chamar de Pai, no Pai Nosso, desde pequeno, mas sentir, ver e admirar esse querer de Deus, de que somos seus filhos, isso aconteceu nesse momento do dia 16 de outubro, né? Então,
E daí ele relembra aquela passagem do Evangelho que diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, nesse momento, no dia 16 de outubro, o Filho, o Pai, quiseram revelar ao seu filho, José Maria, de que ele era o Pai, quem era ele verdadeiramente. E Deus quer, de fato, revelar a cada um de nós que nós somos os seus filhos muito amados. Deus não é um Deus longínquo, que está muito longe de nós e que não se importa com as nossas coisas. E algumas vezes eu ouvi isso quando era pequena. Vai preocupar Deus com essa situação? Isso é a maior bobagem que existe. Deus se interessa com os nossos mais pormenores da nossa vida, com as coisas mais ordinárias. Desde a gente trocar a fralda de um bebê até a gente estar, enfim, num retiro espiritual. Ele se importa com todas as coisas. Por quê? Se a gente faz todas as coisas por amor, essas coisas têm valor de eternidade. São essas coisas que vão fazer com que a gente encontre Deus na nossa realidade mais cotidiana, né? Então, é por isso, volto lá, a mensagem do Opus Dei. É por isso a gente encontrar Deus. Não é necessário a gente sair da onde a gente está e ter apenas uma vida contemplativa para a gente encontrar Deus. É possível a gente encontrar Deus nas nossas realidades mais cotidianas, no nosso trabalho, na nossa maternidade, na nossa vida conjugal, no trânsito, pagando uma conta, tudo. Porque Deus é meu Pai e Ele me olha e Ele me cuida o tempo todo. Tá bom? Então, não sei mais o que vocês estão falando. E é isso. Espero que tenha sido bom e que tava querendo passar isso aqui pra vocês. Tinha um tempo que eu já tava querendo vir aqui. Então, assim como das outras vezes, não consegui vir dar aula de doutrina, mas passei pra vocês um pouquinho do que tá a minha vida interior agora, né? O que a gente tá... O que a gente, eu e Deus, estamos conversando um pouco, tá bom? Um beijo grande e espero poder voltar em breve, tá? Um beijo, meninas. Tchau, tchau.